Seja muito bem-vindo ao podcast Psicologia 360. Aqui é um espaço para a gente falar de assuntos que giram em torno da clínica, mas que é pouco falado ainda na faculdade, em supervisão, em outros cursos que a gente faz. E comigo hoje está uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu selecionei para trazer aí soluções, conteúdo, informações muito importantes para a gente hoje, principalmente que envolvem o financeiro. Antes da gente começar o nosso conteúdo, o episódio de hoje tem um apoio, né, da plataforma Psidocs, que é uma plataforma para ajudar outros psicólogos a se organizarem na clínica. Então, se você ainda vive aí de papel, procurando documentos de anamnese, procurando sua agenda, até mesmo financeiro, que é o nosso assunto hoje, lá dentro da plataforma já está tudo pronto, tudo organizado de acordo com o que o conselho exige. Na plataforma você consegue acessar 7 dias gratuitos, basta você abrir sua conta sem compromisso, experimentar e se organizar diante de todo o atendimento clínico com o paciente. Vou deixar o link aqui na descrição e é gratuito, basta você abrir sua conta. Vamos começar esse episódio de hoje. Vou me apresentar aqui a nossa convidada, é a Marlise, contadora, especialista, né, em contabilidade para psicólogos. Vou deixar ela se apresentar também, fique à vontade. Seja muito bem-vinda, Marlise. Oi, Érica, muito obrigada por esse convite. Um oi especial para todos que estão acompanhando aqui o podcast. É um prazer estar aqui. Além de contadora, sou também psicóloga, então por isso unimos o útil ao agradável para conversar com os psicólogos sobre essa parte da contabilidade. Me formei em psicologia, estou fazendo 3 anos e tenho uma empresa de serviço contábil, sou contadora já há 25, então a minha maior parte da minha vida eu sou contadora. E aí, até foi interessante que tu falaste bem na abertura, né? Que na faculdade realmente a gente não tem isso. Eu terminei a minha faculdade agora e não tem nada sobre isso, né? Durante a própria faculdade, auxiliei muitos professores, auxiliei até os colegas que já estavam começando a trabalhar e vi que essa é uma demanda do mercado da psicologia de alguém que traduza as questões contábeis numa linguagem um pouco mais acessível. E aí, por isso, esse posicionamento da nossa empresa, que se chama Psiconte, dentro do mercado de psicologia, né, para atendermos especificamente os psicólogos. Então, estamos à disposição aqui. Maravilhoso. Vocês já perceberam que vai ser um conteúdo assim de muito valor. Eu já estou com caneta, papel, então preparem aí também para anotar. Se tiverem dúvidas também, vocês podem deixar aqui nos comentários. Procure também a Marlise, a gente vai deixar todos os contatos dela aqui. Aproveitando também, já se inscreva aqui no canal e compartilha, tá bom? Esse conteúdo para o máximo de colegas que vocês conseguirem, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Marlise, eu separei aqui algumas perguntas para a gente conversar. Igual a gente falou, o conteúdo hoje é muito técnico, mas no sentido assim de como se diz, é o beabá, né, das finanças. Isso. Coisas que Uhum. não podem passar e que às vezes passam, e aí a gente acaba se embaraçando e às vezes nem percebe. Eu trouxe algumas perguntas aqui, primeiro para a gente entrar na questão dos erros. Vamos começar já Uhum. identificando, né, o que que você percebe aí no dia a dia dos profissionais, onde que você vê o erro mais comum financeiro que acontece. Bom, primeiro vamos pensar que o primeiro erro mais comum pode ser um erro mais focado no tributário, né, nas questões fiscais, inclusive por desconhecimento. Muitos psicólogos não têm esse conhecimento e acabam deixando levar, né? Então recebem o dinheiro do paciente lá na conta, recebem o Pix, com aquele dinheiro faz supermercado, paga aluguel, faz várias coisas e acaba não oferecendo esse valor à tributação, achando que ele não está obrigado, mas ele está. A legislação brasileira fala que todo cidadão brasileiro que mora no Brasil, residente no Brasil, precisa seguir a legislação. Então, a desculpa de eu não sabia não pode ser uma desculpa para quem mora no Brasil ou para quem é contribuinte que tem um CPF. Ela não é mais uma desculpa. Assim, a gente entende, né, que todos devem saber pelo menos o básico a ser feito nessa questão tributária. Eu já vi muitos psicólogos pagando impostos de maneira errada, pagando mais impostos, gastando uma fortuna com tributação quando estão mal orientados. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, de saber se eu estou pagando impostos corretamente ou não
e aí, com relação a isso, fazer essa validação, esse pagamento de maneira certa. Esse é um dos pontos que eu acredito que leva muito dinheiro embora aí da psicologia, né? Certo. Mas aí você percebe que o caminho seria buscar, no caso, o profissional correto. Porque essa parte Exatamente. mais tributária, né, com a falta de conhecimento que a gente tem e ainda a falta de um profissional, então o ideal seria buscar o apoio mesmo, né? É, um apoio de ter um profissional contábil que entenda do jogo da psicologia, né? Entenda como funciona os serviços de psicologia para daí fazer essa orientação. Porque a gente já viu aqui alguns casos de mesmo sendo assistidos por profissionais contábeis, ainda assim estar numa tributação incorreta, né? E acabar pagando mais impostos do que Mas, deveria. Então, é bem importante ter essa segmentação, os escritórios são segmentados, assim como o psicólogo também pode ser, e aí, com isso, a gente tem um maior respaldo, de certeza, né, daquilo que está sendo falado, sendo dito, e essa contribuição para o cliente. Não sei acho se que, respondi. aham, você tocou num ponto muito importante dessa questão da especialidade do contador, né? De Uhum, entender o universo daquele profissional igual o nosso aqui da psicologia. Eu acho que, uhum. caminhando para a segunda pergunta aqui, que seria o que faz mais o psicólogo perder, né? Nessa questão tributária, seria também a falta desse profissional, porque está fazendo ele pagar outros tipos de imposto ou mais imposto, né? Ou criar, inclusive, uma potencial dívida se ele não está recolhendo seus tributos adequadamente. Às vezes, o psicólogo nem tem um profissional da contabilidade que acompanha, não tem um contador, uma contadora, e acha que consegue fazer por si só, né? Eu já peguei, por exemplo, casos, porque a gente tem duas opções aí de trabalhar a parte da tributação. Ou a gente tributa no CPF, que é na pessoa física, através do Receita Saúde, ou a gente vai tributar no CNPJ abrindo uma empresa. São esses dois formatos que a gente tem. Nós já pegamos aqui profissionais que tributam, por exemplo, na pessoa física, só que não fazem as deduções possíveis de livro caixa. Isso quer dizer que eles estão pagando mais impostos por desconhecimento. Ah, mas não era só fazer o Receita Saúde? Não, não era só fazer o Receita Saúde. Receita Saúde é o básico, que precisa ser feito. Só que se você utilizar da estratégia certa, você pode pagar menos impostos. Na pessoa física, a gente tem o pagamento do imposto de renda, que é através do Receita Saúde, do Carnê-Leão. A gente tem o pagamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviços da Prefeitura da cidade, e a gente tem o pagamento do INSS. Acontece que muitas pessoas acabam pagando só o Carnê-Leão e o imposto de renda e esquecem também desse restante. E isso está acontecendo um erro, né? Esse erro, ele pode custar caro no momento em que esse fisco, essa fiscalização vier atrás para buscar esse dinheiro que é deles. E aí vai ter juro, vai ter multa e ninguém quer passar por isso. Ao Uhum. mesmo tempo que no CNPJ também tem a tributação adequada. Hoje a gente recomenda o Simples Nacional com a aplicação do fator R, isso reduz muito a tributação para psicólogos, né? Tem muitos psicólogos pagando aí em torno de 15% de impostos na pessoa jurídica. Lembrando que, assim, o teto máximo da pessoa física, né? Se a pessoa recolher ali com um valor grande de faturamento, ela vai estar pagando 27,5%. Isso é um absurdo, não precisa pagar esse valor. No CNPJ, ela consegue mudar para 15%. Então já é uma vantagem. Às vezes a pessoa física faz essa tributação e já acha que está sendo uma vantagem. Só que existe um caminho dentro do Simples Nacional, que é a tributação escolhida para psicólogos, principalmente para quem trabalha sozinho, que dá para pagar 6%. Então essa é a questão, né? Ter um profissional atento, e fazendo a coisa certa, isso o profissional da psicologia só tem a ganhar, né? Perfeito. Pensei em algo aqui, mas tem um momento que a gente vai poder falar disso melhor, porque para a conta fechar, existe uma questão que ainda pega muito para nós, né? Que é a precificação, né? Existe Uhum, muito erro também na maneira de precificar a e- sessão, né, Marlise? exatamente, exato. Em outro E- momento, acho que a gente entra nesse tópico, assim, só para a gente abrir esse parênteses mesmo, para a gente não esquecer, porque é Uhum, realmente, assim, algo que não se fala, né? A gente não sabe aham, não. precificar, não sabe fazer o cálculo, e Uhum, lá na frente a conta não fecha.
né? Igual você falando É. aí desses números, eu fiquei imaginando, né? Poxa, aí desconta isso, o aluguel, a água, o Uhum, telefone, né, a uhum, internet. E uhum, aí, como que fica, né, uhum, essa parte de precificação? Lembrei também, um parênteses que eu quero colocar aqui, até dos colegas que atendem por plano, né? É uma uhum. questão ainda que pega muito também, é um valor muito abaixo, que a gente sabe, mas que, igual você falou, se não tiver ainda de acordo com toda essa parte mais burocrática, né, tributária, Uhum. no fim das contas você está pagando para trabalhar, né? E aí Isso, esse conhecimento que você está trazendo vai ajudar muita gente mesmo nesse sentido, até mesmo para saber precificar, lá para no isso, final realmente ter um retorno, né? E você acha que exato. existe, assim, nesse universo, né, da psicologia, muito psicólogo perdendo dinheiro com essa questão da tributação errada, né? Essa questão também eu Sim, acho que é a precificação errada. O que mais? O que está fazendo também o psicólogo perder dinheiro? tá. Tem aí a questão da tributação errada, tem a precificação errada, tem desorganização de contas, né? Muitas vezes não tem uma organização financeira. Daí o paciente pagou, ele não sabe se o paciente pagou, se não pagou, ele confia no paciente, não tem uma conferência de recebimentos. Isso faz com que a vida financeira dele se torne uma bagunça. Porque tem gente que paga no dia primeiro, daí o que pagou no dia primeiro já paga o aluguel dele, aí depois ele recebe no dia 10, aí já paga a escola das crianças, e assim vai numa bola de neve, sem entender nem quanto que ele recebe do consultório e nem quanto que ele precisa para viver. E aí mistura aquilo que é do consultório, o dinheiro do consultório, com o dinheiro da vida pessoal. Eu gosto sempre de falar sobre isso, assim, que é necessário fazer essa separação. O que é da vida pessoal é da vida pessoal e o que é das finanças, né? Enfim, do o que é dele é dele, né? Precisa ser separado isso, né? Uhum. Perfeito. E aqui entrando nessa questão da né, na questão de ficar normalizado, no padronizado, na questão de regularizar a situação, né? Tem Uhum, alguns colegas aqui que não têm CNPJ, outros atendem aí na pessoa física. Igual eu te falei, tem alguns que estão por planos, né, trabalhando em clínicas, e aí vai variar um uhum, pouco do modelo de remuneração, mas pegando do lado da questão do CNPJ. Quando que é o uhum. momento que você fala assim, agora você precisa, o melhor, o ideal, né, o cenário agora é caminhar para a abertura de um De um CNPJ? CNPJ, certo. Já vou trazer esse assunto. Antes eu só queria comentar uma coisa que tu falasse, né, sobre a questão de ter o dinheiro para pagar todas as contas, né? É importante a gente pensar que se nós somos CLT, por exemplo, a pessoa que trabalha na CLT, que ganha um salário de R$ 5.000, bruto na carteira, todo mundo sabe que não vai vir R$ 5.000 no final do mês. Então, ela já se programa para pagar o INSS, né, que vai ser retido ali na fonte de 8%, e ela vai receber ali, sei lá, 4.200 reais. Um exemplo aqui, né? Não estou fazendo as contas exatas. Mas todo mundo que tem esse valor na carteira já sabe que vai receber menos, porque esses impostos eles são retidos na fonte, então o governo pede que a empresa contratante pegue esse dinheiro dos impostos e a empresa passa para o governo. Isso é um fato. O que que acontece na psicologia? O psicólogo, principalmente o clínico, que trabalha por conta própria, ele acredita que os R$ 250 da sessão que o paciente pagou, ele é todo dele. Só que não é. Existe esse bruto, valor bruto, e existe o valor líquido. Então, o psicólogo ele precisa desenvolver uma mentalidade de dono de negócio. Como é que pensa o dono de negócio? Eu tenho um negócio que eu preciso manter. O que que eu preciso manter dentro desse negócio? Se eu atendo de casa, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo uma internet de qualidade, eu tenho que ter energia elétrica, eu tenho que ter um bom computador para conseguir falar com a minha clientela, eu tenho que ter divulgação na internet, seja um site, seja blog, seja Google Meu Negócio, seja Instagram, TikTok, aquilo que for, mas eu preciso saber que aquilo ali faz parte de um custo relacionado ao meu negócio. Então, eu tenho ali R$ 8.000 de faturamento, quando eu digo faturamento aqui, R$ 8.000 de sessões que eu recebi dentro do mês, eu tenho que fazer as contas, o que que eu vou gastar de internet, de luz, de CRP,
né, de todo aquele material que eu uso. Às vezes tem pessoas que usam testes de psicologia, outras coisas, e também os impostos, que os impostos fazem parte dessa tributação. Se eu estou na pessoa física, eu vou pagar o imposto de renda, vou pagar o ISS, vou pagar o INSS. Se eu estou na pessoa jurídica, eu vou pagar o Simples Nacional, vou pagar o INSS. Então, é outra tributação. Primeiro de tudo é esse ponto. Eu preciso me dar conta de que eu preciso pagar os impostos. Por que que eu preciso? Número um, obrigatório a nível nacional. A gente não tem outra alternativa senão pagar os impostos. Número dois, se eu não pagar, eu estou sonegando. Eu quero ser um sonegador de impostos? Não, eu não quero ser um sonegador de impostos. Então, eu quero pagar os meus impostos corretamente. Número três, o meu cliente tem o direito de receber a sua nota fiscal ou o seu recibo para jogar lá na declaração de imposto de renda dele e fazer um abatimento de impostos. Se eu não tenho consideração com o governo que precisa receber a parte dele, então que eu tenha com o meu cliente que precisa receber ali aquela parte e fazer isso acontecer, né, dentro da sua nota fiscal. Aí respondendo, né, fazendo toda essa introdução para convencer os psicólogos da importância do pagamento de impostos, o que que eu vou dizer? Que até R$ 5.000 hoje, o psicólogo está isento de imposto de renda. R$ 5.000 é a nova tabela do imposto de renda. Acima dos R$ 5.000, a pessoa já começa a pagar impostos. E até aproximadamente os 7, 8, às vezes até R$ 9.000, ainda vale a pena ficar com a tributação na pessoa física, dependendo aí das despesas dedutíveis que eu vou ter para abater. Então, vamos trazer aqui o exemplo, que R$ 8.000 eu tive de receita, mas eu tenho ali 1.500, R$ 2.000 de deduções, deduções compatíveis para baixar esse imposto de renda. Vai valer a pena eu estar no CPF, mas digamos que eu recebo R$ 8.000 e eu não tenho zero de deduções, não tenho nada. Talvez já compense ir para um CNPJ. O que que a gente faz aqui na Psiconte? A gente tem uma avaliação gratuita que a gente encaminha para o psicólogo, e aí eu quero oferecer aqui para os teus clientes também, que é uma avaliação do momento atual. Então, no momento atual, a minha realidade é essa, com números, né? Sempre baseado em números. Com base nesses números, eu consigo fazer essa avaliação e saber se vale mais a pena ficar na pessoa física ou se vale mais a pena tributar na pessoa jurídica. Em alguns casos, vale mais a pena fazer a tributação na pessoa jurídica e, assim, passou dos R$ 9, R$ 10.000, em linhas gerais, já vale mais a pena ir para a tributação de pessoa jurídica, já fica mais barato pagar os impostos pelo CNPJ, certo? Perfeito. Perfeito. Então, quem quiser, né, tiver aí com essa dificuldade em saber, porque número é número, não mente, né, Marlisa? Então, Isso. pessoal Uhum. que quer realmente colocar aí de forma um pouco mais explícita, mais visível, mais tática mesmo, pode procurar a Marlisa para saber se é o momento aí de abrir. É, Isso. E você acha que todo profissional está preparado para ter uma empresa? Se ele já está com um faturamento ali de R$ 9, R$ 10.000, ele tem que estar preparado, né? Porque isso significa que a carteira de clientes dele já está legal, né? Já saiu ali daquele ponto inicial, ele já pode começar a ver o seu consultório de psicologia não somente como um consultório, mas como sendo um negócio. Eu gosto de pensar muito isso, né? É um negócio que eu tenho na área da psicologia. Eu não posso sentar na cadeira da psicóloga o dia inteiro e sair da cadeira da psicóloga sem pensar em como atrair novos clientes, sem pensar em como cobrar esses clientes, sem pensar em como organizar esse dinheiro, sem pensar em como fazer o prontuário. Então, são várias outras coisas de bastidores que não é só naquela 1 hora ali de sessão, naquele tempo que eu despendi de sessão. Tem muito bastidor, e aí esse bastidor precisa ser feito, ser computado como algo relacionado ao trabalho. Porque se eu quero ser só psicóloga clínica, então, sem olhar para o meu negócio como sendo um negócio de psicologia, então eu vou trabalhar na clínica de alguém. E Isso. aí, tá tudo bem também? Aí eu vou trabalhar numa clínica e não vou empreender dentro da psicologia, e tá tudo certo. É opção. Agora, se eu tenho um consultório, se eu quero empreender, eu tenho que saber que eu tenho que aprender algumas coisas que talvez não sejam ainda as minhas habilidades, mas que elas podem ser aprendidas. Isso, desenvolvidas, né? E até uma questão de autoconhecimento, para poder parar e analisar se realmente é o perfil, né? Se realmente Isso. está maduro
o Uhum, suficiente, né, Marlice, para encarar esse processo, para encarar essa postura que eu vejo também uhum, que é uma postura diferente, um olhar diferente, né, um isso. jeito de pensar diferente, de ver todo o cenário de maneira diferente, né? E tem alguns sinais, além desse financeiro, que você percebe que é hora de migrar? Que é hora de realmente ter um CNPJ e falar, não, agora eu tenho uma empresa, é um negócio. Tem algum outro sinal que você percebe? Eu gosto de pensar que o psicólogo que vai caminhar sozinho, que vai ter um negócio dentro da psicologia, né, é uma decisão. Então, eu vou caminhar sozinho, vou abrir um consultório para mim, ok. Desde que ele está atendendo o primeiro cliente, ele já tem que pensar com a mentalidade de negócio. Então, não dá para esperar me tornar um CNPJ para organizar a casa. Desde que eu estou tributando no CPF, eu já tenho que ter essa organização financeira, já tenho que saber para quem que eu estou emitindo Receita Saúde, já tenho que saber das minhas deduções, já tenho que fazer isso acontecer na prática. Esse é um ponto. É, como contadora, o que que a gente indica e recomenda? A orientação pelo CNPJ é somente no caso de necessidade, porque muitas vezes a gente pega, às vezes, psicólogos que estão faturando 3, 4 mil reais e já abriram um CNPJ. Foram em algum contador, disseram, eu tenho que abrir um CNPJ, vai lá, abre, tá, mas não consegue nem pagar as contas. Aí realmente entra dentro do que tu falaste, né? E não sobra para mais nada mesmo, né? Porque existe um planejamento tributário, um planejamento para que faça sentido a abertura do CNPJ. O que que eu percebo? Às vezes as pessoas abrem um CNPJ porque elas se vincularam a algum plano de saúde, se vincularam a alguma outra instituição que ela só seria contratado se fosse pelo CNPJ. Só que Isso. isso nem sempre vale a pena. Eu vou ganhar quanto aqui? Vai ganhar 2 mil reais. Abrir um CNPJ, poxa Isso. vida, vai ter tanto custo, vai ter custo de imposto, vai ter custo de contabilidade. A pessoa não consegue fazer sozinha, não adianta. Aí entra a questão de custo-benefício. Será que realmente compensa para mim entrar num lugar em que eu preciso abrir um CNPJ agora? Ou será que compensa eu mesmo ir atrás dos meus clientes e fazer eles se aproximarem de mim de alguma forma, pelo meu conteúdo, pelo meu nicho, para que eu não dependa aí de um terceiro para receber esse dinheiro, né? Aí, claro, o contrário não é verdade, né? Então, eu já tenho um CNPJ, que eu já atuo no CNPJ, fui convidada para atender nessa clínica. Então, tudo certo, eu já tenho um CNPJ aberto, já sei como é que funciona. Mas eu acho que o grande perigo é esse inverso, né? Das pessoas abrirem o CNPJ para trabalhar em algum lugar, sendo Isso. que ali a remuneração vai ser muito baixa. Isso, eu percebo isso como sendo a realidade de vários colegas e o fato de não pôr no papel, né, de não Uhum, fazer esse simples cálculo, que isso. realmente, se você pôr no papel, é questão mesmo de matemática simples, as contas não vão Uhum, fechar. E aí, isso. essa questão do plano de saúde é uma dor, assim, que pega muitos colegas. E, igual você falou, arcar com isso, né, sendo mais um custo, em relação à própria receita que ele vai ter, a conta não vai fechar. Então, se é a realidade Uhum, de alguém que está nos ouvindo aqui, fazer esse cálculo, né, analisar bem se está sendo viável, talvez buscar outros caminhos seja o mais interessante. Entrando na isso. questão da Receita Saúde, é algo novo, né? Um assunto Uhum, ainda aí que está gerando muitas dúvidas. Muita gente ainda não faz, né? Muita gente ainda está ali ouvindo um daqui, ouve um dali, não tem a orientação de um profissional, porque está na física, aquela coisa toda. Vamos entrar nesse assunto. O que que mudou? O que que é esse Receita Saúde? uhum. Receita Saúde, ele foi implementado em 2025, começo de 2025, janeiro de 2025. Então, se tem alguém aqui que está nos acompanhando que acha que ainda não sabe sobre, saiba que você já está atrasado, né? Atrasado aí nessa regulamentação. Até final de 2024, as pessoas da área da saúde, né? Aqui eu não falo só psicólogos, tem médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, tinham a possibilidade de emitir um recibo comum, dar recebimento daquele valor, e na declaração de imposto de renda do ano seguinte, aquele profissional fazia a declaração de quem pagou para si próprio, né, aquele honorário,
e esse valor ia ser confrontado com o valor do cliente, para ver se conferiu. Então, digamos que eu, Marlise, sou tua cliente Érica. Érica me deu um recibo comum, eu fiz um Pix na tua conta, e aí lá no ano que vem eu declarei que eu paguei para a Érica e a Érica declarou que recebeu de mim. Pronto, fechado. O que que a Receita Federal implantou de 2025 para cá? Ela implantou um modelo de recibo que é específico para profissionais da área da saúde, inclusive ele só abre dentro do aplicativo da Receita Federal com o CRP. O próprio foi firmado um convênio com o Conselho Federal de Psicologia, onde essa base de dados é informada para a Receita Federal. E aí, quando eu tenho o meu número do conselho, automaticamente abre, ele desbloqueia o Receita Saúde. O Receita Saúde, ele funciona da seguinte forma. Então, eu agora, psicóloga, atendi o João. Ele me pagou hoje R$ 250 na minha sessão. Eu vou lá dentro do aplicativo do Receita Saúde, vou informar que na data de hoje, dia 16 de junho, o João se consultou, pagou R$ 250, o CPF dele é tal, e automaticamente esse recibo que é emitido através do Receita Saúde, ele já vai para a base de dados da Receita Federal. Então, quando o João, o ano que vem, fizer a declaração dele, ele nem precisa, eu nem preciso mais entregar esse recibo físico para ele, porque já vai estar lá na base de dados. Aí o João vai dizer: Ah, nossa, eu nem lembrava que eu paguei a Marlise lá em 16 de junho, R$ 250. Já está lá o recibo. Ao mesmo tempo que já está também na minha declaração para que eu pague os impostos referentes a isso. Ele é uma forma muito mais modernizada, é óbvio que a Receita Federal quer arrecadar mais, mas também, de uma certa forma, protege a classe da psicologia, porque só pode emitir o Receita Saúde quem tem CRP. Outros terapeutas não podem emitir o Receita Saúde, a não ser que seja um terapeuta físico, né, de fisioterapia ou algum profissional nessa área. Tem essa questão de proteção, isso por um lado eu vejo como bastante positivo para a classe da psicologia, e por outro também essa obrigatoriedade ela fica mais transparente. Uhum. Não tem como dizer assim, ah, mas eu não quero emitir o receita de saúde. Não, não tem, eu não quero. Eu tenho que emitir. Não tem essa possibilidade de não querer. Se É está obrigatório. atendendo, né? Se está atendendo Se ali, tem está que emitir. atendendo, se está recebendo, tem que Isso. emitir. Não tem como não emitir. A não emissão vai gerar uma multa. Então, antes que o psicólogo ganhe uma multa, é importante ele saber que ele precisa emitir. Uhum. E qual, além desse erro financeiro da multa, né? Tem algum outro erro que pode gerar psicólogo na questão da não emissão do Receita Saúde? Se ele não emite, né, agora nessa época do imposto de renda, como ano passado foi o primeiro ano, 2025, nessa época agora que passou, que era a entrega do imposto de renda, tiveram muitos psicólogos que nos procuraram dizendo: Ah, mas eu não emiti o Receita Saúde o ano inteiro. Aí Uhum. o que que é feito? É feito um ajuste na declaração de imposto de renda. A gente informa todos os clientes que pagaram, data, CPF, tudo certinho, mês a mês, as informações dentro do imposto de renda. Mas o que que acontece? Por não ter sido pago mês a mês, então esse é um outro erro que às vezes acontece, o imposto de renda, esse imposto de renda ele já estava vencido. Então, o Receita Saúde que eu não emiti lá em abril do ano passado, ele me gerou um imposto de renda que eu deveria ter pago em maio, só que eu não paguei. Eu deixei para regularizar agora na declaração de 2026. Então, tem um juro e multa ali de um tempo bastante grande, né, do ano passado até aqui para ser pago. É importante que o psicólogo tenha noção disso. Se eu estou recebendo nesse mês de junho, eu preciso emitir o Receita Saúde agora e pagar os meus impostos até o mês que vem, até julho. Isso faz parte da lei, é obrigatório, não tem como escapar. E aí você falou na questão, por exemplo, desse exemplo que você trouxe dos colegas que ficaram o ano sem fazer. Ele, Isso, no caso, ele teria que ter também uma organização aí bem, assim, bem interessante para poder passar esses dados para você, né? De quanto que isso. foi, Uhum, quantas sessões que foram, né? Existe um outro lado exato. também de organização que ele tem que ter previamente tido, Sim, né? exatamente. Tem esse lado de organização financeira. Eu gosto muito de passar para os nossos clientes que o primeiro passo da tributação começa nas finanças. A gente precisa ter pelo menos um controle de contas a receber básico, sabe? Então, a mês de junho, digamos que eu, psicóloga, eu recebo depois. Então, eu atendi no mês de maio e eu recebo em junho.
eu preciso ter todas as anotações de quanto que é o honorário de cada cliente. Eu sei que tem colegas que cobram honorários diferentes, um cobra mais, outro cobra menos, de acordo com a possibilidade financeira ali do cliente, né? Então, eu tenho que saber quanto que cada cliente paga, eu tenho que saber quantas sessões aquele cliente fez no mês, e logo que virou o mês, eu já tenho que fazer a solicitação daquele recebimento. Virou um mês, eu já mando uma mensagem lá para o meu cliente. Olha, cliente, no mês passado a gente fez 4 sessões de R$ 200, o teu valor a depositar é R$ 800, está aqui o meu Pix. Consegue me Uhum. depositar até dia 10? Então, organização, quantidade, valor, como faz o pagamento, data, tudo certinho. Se eu tenho isso de maneira estruturada e correta, vai ficar muito fácil para eu conferir depois na minha conta do banco se o cliente X pagou os 800 ou não. E aí, até com base nas informações financeiras do banco, fica mais tranquilo de emitir o Receita Saúde. Aí, essa parte, mesmo sendo no CPF, a minha orientação sempre é que a pessoa tenha uma conta bancária exclusiva para o consultório, mesmo sendo no CPF, sabe? Então, eu tenho o meu Nubank aqui que eu faço tudo na minha vida pessoal. Ok, então abre uma outra conta. Vai abrir um Inter, Itaú, qualquer banco digital, sabe? Que não tenha taxas, não tenha tarifas, mas ali é só o que é do consultório. Tudo aquilo que é do consultório, todas as entradas e todas as saídas do consultório. O que que é saída do consultório? O aluguel, o condomínio, se eu tenho uma sala física, a internet, CRP, tudo aquilo que é do consultório. Eu vou deixar naquela conta que eu quero investir dentro do meu negócio. Então, eu quero fazer um site, o site custa 5 mil. Ok, eu vou deixando aqui até chegar a 5 mil. Quando tiver os 5 mil, eu pago o site. Para se organizar. E ao longo do mês eu faço uma única retirada ou duas retiradas lá dessa conta para jogar para minha conta do dia a dia. E aí, lá na conta do meu dia a dia, eu vou saber também quanto que eu preciso. Por Uhum. exemplo, quanto que custa para eu viver? Custa para eu viver R$ 6.000. Então, eu já sei que durante o mês eu vou ter que tirar R$ 6.000 lá da minha conta do consultório para pagar as minhas contas de pessoa física. E aí, essa transferência, ela pode acontecer de 1.500 por semana, pode acontecer R$ 3.000 por mês, pode acontecer uma vez por mês, mas ela tem que acontecer para fins de organização e não misturar esses números e essas contas. Isso faz parte de uma organização financeira mínima para que a gente consiga adequar os impostos, consiga se organizar, consiga fazer reserva e por aí afora, né? Ótimo. Isso aqui a gente ia entrar, você já até falou, foi ótimo, que o psicólogo poderia fazer hoje, né, para já, assim, resolver um pouco da vida dele em questão aí, o que está acontecendo de forma que está um pouco bagunçada, né, e poder já ajudar ele. Tem um ponto aqui que eu acho que você pode contribuir muito, que é esse modelo de pagamento de sessão. Você acha que o ideal Uhum. seria um pagamento antecipado de um pacote, de algo assim, ou realmente, igual você trouxe, pós-sessão, combinado com o cliente todo dia 5, todo dia 10, e se existem riscos, né, nesses dois modelos de pagamento. Sim, vamos lá, vamos lá. Se a gente for pensar por risco, o risco de receber depois do serviço prestado, ele é sempre maior do que o de receber antes do serviço prestado. A gente tem aí essas duas modalidades, tem psicólogo que cobra depois, tem psicólogo que cobra antes, e tá tudo certo. A gente não tem uma regra com relação a isso. A única regra é, eu recebi, eu vou pagar os impostos, independente se a sessão foi realizada ou não. Só que, por outro lado, quando a sessão não é realizada, tem uma complicaçãozinha tributária aí. Mas, de qualquer forma, a gente pode sempre pensar na questão do recebimento. Eu gosto do meu modelo de negócio dentro da contabilidade. O meu modelo de negócio é bastante antigo. A gente já tem uma empresa de contabilidade já há quase 30 anos. Nesse modelo de negócio, a gente cobra depois do serviço prestado. Então, a gente presta o serviço, por exemplo, no mês de maio, e o cliente escolhe qual data de vencimento ele quer, se dia 5, dia 10 ou dia 15. A gente dá três opções para ele. Gera um boleto, o boleto vai ali no e-mail do cliente, o cliente faz o pagamento referente ao mês anterior. Qual o grande risco desse modelo de negócio de cobrar depois? É o cliente sumir, tá? O cliente sumir, então eu fui ali, fiz 4 sessões, e aí, de repente, eu não vou mais. Não vou mais, não quero pagar, fiquei sem dinheiro, e o cliente vai embora. Eu entendo que no caso da psicologia tem uma questão que é uma espécie de vínculo moral, sabe? Então, se eu me comprometi contigo lá na primeira sessão,
Se tu deixasse claro para mim, como psicóloga, toda a minha obrigação, né, com relação. É um contrato, mesmo que seja verbal, né? O contrato na questão do horário, a questão do pagamento, a questão de atraso, a questão de falta, isso tudo precisa ficar muito, muito, muito claro lá na primeira sessão em que eu fecho com aquele paciente. Esse valor tá ok para ti? Tá ciente que se tu não vier, tu vai pagar a sessão? Se atrasar, os minutos de atraso vão ser descontados, né? Vai ser só ali os minutos que sobra. Isso precisa ser designado na primeira sessão. Quando isso é combinado na primeira sessão, existe essa dívida moral da pessoa. A não ser que seja muito. Não vamos fazer julgamentos aqui, né? A não ser que seja muito desorganizado financeiramente, que tenha tido uma uma imprudência ali, algum tipo de Previsto. utilização imprevisto, isso mesmo, que não consiga pagar. Mas, em linhas gerais, os psicólogos que usam essa metodologia recebem, tá? É. Recebem. E fica fácil no sentido de assim, fechou o mês, eu vou receber aquele valor. Para quem recebe antes, isso é possível também. E aí eu gosto de trazer que precisa de uma organização um pouquinho diferente. O que que eu gosto de pensar? Para quem cobra honorário antes, pode ficar uma bagunça se hoje a gente está gravando esse episódio no dia 16/6 de 2026. Hoje foi a tua primeira sessão comigo. Então eu vou combinar contigo 4 sessões, um pacote. Vai ser dia 16, depois vou pegar aqui o calendário, tá? Vai ser dia 16, dia 23, dia 30 e dia 7. Aí, o teu pagamento fica aproximadamente no dia 15 do mês. Só que eu tenho o João, que começou no dia primeiro. Então, o João, ele me paga dia primeiro. Aí eu tenho a Maria, que cobra dia 5. Aí eu tenho não sei quem, que cobra dia 10. Aí tem outro que cobra dia 20. E o outro cobra dia 27. E aí fica um nó, tá? Então, um dos primeiros pontos é a organização desse contas a receber. Eu posso receber antecipado? Posso, mas eu tenho que ter essa organização do contas a receber. Como, por exemplo, estamos começando hoje, ok? Ok. Então, nesse mês agora de junho, a gente vai ter 3 sessões, dia 16, dia 23 e dia 30. Tu me pagas hoje as 3 sessões e no dia 7 de julho, antes da nossa primeira sessão do mês, tu já me paga as sessões referentes ao mês de julho. Isso já contando feriado, isso já contando se vai ter ali algum contratempo, enfim, digamos que no mês de julho, nas terças-feiras, a gente tem 4 terças também, mas no dia 14 eu vou estar viajando, aí eu já te comunico. Olha, dia 14 vou comunicar lá no dia primeiro, né? Dia 1º de julho virou o mês, eu já vou fazer as minhas comunicações. Nossas datas agendadas esse mês são 7, 14, 21 e 28. Só que no dia 14 eu não vou poder. Será que a gente pode combinar de tu vir no dia 13 ou no dia 15? Esse horário tá bom para ti? Eu já vou fazer o acordo com o paciente para que não seja uma falha minha, a falha na agenda, Uhum. porque ele já vai estar me adiantando esse dinheiro, Sim. certo? Então ele vai estar me adiantando esse dinheiro. Mas, digamos que por algum imprevisto, no dia 14 eu não pude, dia 14 minha paciente também não pôde, ele só realizou 3 sessões, pagou 4. Então, lá no mês de agosto, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, a gente tem 4 sessões esse mês, mas tu tem uma sessão de crédito do mês passado, então eu vou te cobrar 3 sessões. Sempre cobrar de acordo com o mês que está chegando e com uma data de vencimento. Por que que eu bato na tecla da data de vencimento? Por uma questão de organização do cliente, então ele sabe que todo começo de mês até o dia 10 ele tem que pagar psicólogo, e por uma questão de organização financeira do psicólogo, porque ele sabe que até dia 10 entrou todos os honorários. E ele não vai ficar ali pingando uma gota hoje, uma gota amanhã. Ele vai receber tudo ali na primeira semana. Tá? Então, acho Uhum. que esses pontos aí são bem interessantes da gente pensar. Você falou numa questão interessante, porque hoje a gente tem até modelo de contratos para assinatura mesmo, né? Com todas Isso, esses isso. tópicos, né? Uhum, Tudo de acordo ali com o paciente, para não ocorrer realmente equívocos, né? Algumas falhas lá na frente, porque já está tudo bem elaborado, bem de acordo lá no início, principalmente com esse contrato. E eu uhum, vejo que também muito dos calotes que existem foi por falta desse contrato bem estabelecido, seja isso, verbalmente ou por escrito, né? Você acha também que isso isso. acontece por isso, por esse buraco ali que ficou? Sim, fica uma falta de clareza, às vezes o paciente faltou uma vez, aí o psicólogo foi lá e cobrou, daí ele já não gostou, aí aquele paciente foge mesmo do processo terapêutico, daí vem várias outras questões, porque que ele fugiu ali do processo terapêutico, não é a nossa questão aqui central,
Mas sim, quando não tem o contrato, quando não está bem feito, acontece esse tipo de situação. Um outro ponto aí do calote, digamos assim, ou do não pagamento dos honorários, é a questão de que muitas vezes o psicólogo ele é permissivo, né? Então, o primeiro mês o paciente disse, mas esse mês eu não vou conseguir te pagar, eu tive um problema tal, e enrolou o psicólogo e não pagou. Aí depois chega o segundo mês, o paciente dá outra desculpa, né? Eu já atendi, por exemplo, nas mentorias, né, psicólogos que me disseram assim, Marlise, ele estava me devendo há 3 meses e eu vi uma foto dele viajando. Tipo, olha como atrapalha o dia a dia aquele psicólogo, né, que de repente ficou pé da vida porque estava sem receber há 3 meses que o paciente dizia que não estava com dinheiro, mas o cara foi viajar, sabe? Então isso acaba atrapalhando a prática clínica. A desorganização atrapalha a prática clínica e isso não pode acontecer. A gente precisa preservar o ambiente clínico de qualquer viés aí que venha externo. E aí, para isso, eu preciso ajudar o meu cliente a se organizar. Então, se no primeiro mês não deu certo o pagamento, ok, fulano, o que está acontecendo? Né? E aí, eu, como educadora financeira, né, se puder ajudar aí os psicólogos, né, tem que meter a colher mesmo, sabe? Porque é assim Aham. como ele lida com as finanças, ele vai lidar com as outras coisas da vida dele. Então, o que está acontecendo ali com o financeiro dele? Por que não deu certo? Foi um grande imprevisto que ele teve. Ok, como é que tu vai te organizar daqui para frente? Porque a gente já vai ficar com o mês em aberto. E daqui para frente, como é que tu pretende me pagar isso para trás? Dá para pagar pelo menos uma sessão por mês, daqui em diante a mais? Em 4 meses a gente quita esse mês? Porque senão vai um mês, vai 2 meses, vai 3 meses, aí vira uma bola de neve, a pessoa não consegue pagar e ele vai embora da terapia. Porque ele fica com vergonha do psicólogo, ele não consegue pagar, não consegue honrar com os compromissos. E provavelmente ele já deixou outras contas em aberto, já está no SPC e por aí É. afora, né? Não vai adiantar fazer outros registros, né, nos órgãos, assim, a saída Não, não vai ser outros por aí também, né? movimentos. Não, provavelmente a saída não. Acho que a grande questão é estancar o problema, não Uhum, deixar sangrar mais do que a gente já tem, uhum. sabe? Então E, fazer e, esse break. aham, e acontece que isso também desmotiva muito, né, Marlise, a questão do profissional também no atendimento. Porque ele não recebeu, ele já fica pensando se aquilo realmente é para ele, se ele continua atendendo, se ele muda para um Hum, outro caminho, né, a direção, e já mexe com questões do próprio profissional por De uma valor do questão que. profissional, Isso, né? isso, Será que o meu trabalho está sendo bem feito? Será que a pessoa está vendo valor, sentido? Isso é bastante sério, né? Porque acaba que interfere no. O psicólogo tem que estar com a sua terapia em dia, né? isso. Para a sua terapia, a sua supervisão tem que estar muito em dia para não deixar que esse fato abale o seu profissional. Pensando aqui em negócios para psicologia, aqui a gente trouxe mais um olhar de psicólogo, né, de que tem que estar com a terapia e com a supervisão em dia. Eu trago um olhar de negócios aqui. Se eu estou dependendo desse cliente que não está me pagando, é porque eu não estou atraindo outros clientes. Então, como é que está meu posicionamento nas redes sociais? Como é que, se eu tenho um site, se eu já comuniquei para toda a minha base de contatos de WhatsApp aquilo que eu faço? Muitas vezes eu fui num curso final de semana em que uma das atividades era comunicar o que que eu estou fazendo para minha base de contatos de WhatsApp. Sabe quantos contatos de WhatsApp eu tenho no meu celular? 5.900 contatos. Então, se eu Olha só, pegar né? desses 5.900 contatos e mandar para 10%, que seja 590 pessoas, com certeza vai movimentar as minhas redes sociais. As pessoas, pelo menos, vão me dar oi, vão dizer algo. Nossa, que legal! Pode ser que o trabalho não seja para mim, mas seja para um filho, para um Isso. amigo. Uma Eu indicação, preciso né? uma indicação, então eu preciso me posicionar. Quem que eu estou atendendo? Eu estou atendendo pessoas com ansiedade. Ok, vou fazer um texto breve ali, falando um pouquinho sobre ansiedade e tal. Se você quiser saber mais, eu posso te falar numa consulta. O trabalho do psicólogo funciona assim, né? Eu não posso te atender porque tu és meu amigo, né, da minha família, mas tu pode indicar o meu nome. Eu estou com uma agenda aberta. Tenho 3 vagas em aberto aqui para o próximo semestre. Fazer algum tipo de movimentação, porque se eu estou com uma fila de espera, eu não vou me preocupar com aquele que deixou de pagar, né? Eu simplesmente vou resolver aquele contrato. Pode ser que eu abra uma vaga social? Pode ser que eu encaminhe para uma instituição que faz atendimento de graça? Pode. Agora, a decisão precisa acontecer, se eu vou continuar com aquela pessoa atendendo ou não. Uhum.
E a gente entrou, você passou bem a questão da mistura, né, de pessoal com profissional e já explicou para a gente por onde começar a separar ali minimamente, se organizar nessa Uhum. estrutura, né? O que que você recomenda hoje para alguém que está perdido? Poxa, tá tudo misturado, tá tudo uma bagunça, tá tudo confuso. Qual o primeiro passo que você acha que essa pessoa Tá. tem que dar? Primeiro passo é organizar esses clientes. Pegar uma planilha, se você não sabe mexer em planilha, abre o chat GPT, sabe? Pede para ele organizar. Vai colocando ali o nome do cliente, frequência, se ele vem toda semana, se ele vem uma vez por mês. Coloca qual é o valor da sessão, cliente por cliente. Então, fazer o levantamento de todos os clientes é o primeiro passo. Pede para o chat GPT organizar isso para você, né? A gente tem que utilizar a IA. Se isso ainda está muito difícil, pega papel e caneta e vai fazer isso no caderno. Mas é necessário que eu tenha quantidade de clientes que eu tenho hoje, qual é a data de atendimento, se ele vem semanal, se ele vem quinzenal, se ele vem mensal, qual o valor da sessão, para que eu tenha um norte, um panorama da minha vida financeira hoje, do meu consultório. Com base nesse panorama, eu sei se eu preciso tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica. Às vezes eu atendo pessoas dizendo assim, ah, eu preciso pagar os impostos. Quanto tu recebe por mês? Não sei. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa identificar quanto que a gente está recebendo por mês para daí saber qual é a melhor tributação. Depois disso, a gente pode, então, partir para uma organização do contas a receber, que é essa questão, eu estou recebendo antes ou estou recebendo depois? A questão dos contratos, tá tudo certo? E aí, claro, paralelo a isso, eu não diria nem talvez nessa ordem, mas abrir uma conta, uma outra conta somente para os negócios do consultório. Fazer isso de maneira prática, separar todos os recebimentos por ali, né, para que esses números sejam viáveis e Ótimo. administráveis, digamos assim. Ótimo. Caminhando já para o nosso fechamento, Marlise, dentro ainda de todas essas categorias que você falou, né? Tirar ali para os impostos, para o aluguel, enfim, para cada categoria a gente já tem que separar. E a reserva financeira? A gente tira quanto? Quanto que você recomenda a gente ter? Tem a licença maternidade para a grande maioria aí, né, das colegas que também estão ouvindo, querem se planejar ou então estão passando, estão grávidas, por exemplo. O que que você indica para montar também essa reserva? Certo, vamos pensar o seguinte, né? É necessário ter uma reserva para o consultório. Trouxesse aí a questão da licença maternidade, eu acho que ela é bem importante, de as psicólogas saberem que quando você paga a Previdência Social, o INSS, no momento do auxílio maternidade, você tem direito a receber o salário maternidade. Então, isso é bastante importante. Começou a trabalhar, tem que contribuir para a Previdência para que eu tenha direito ao auxílio maternidade, auxílio doença, aquilo que for necessário aí para frente. Esse é um ponto. Ponto de reserva financeira. Quanto que eu preciso ter? Geralmente, a gente fala que a reserva financeira ideal, em termos de educação financeira, é de 6 vezes o meu custo de vida. Digamos que eu tenho R$ 6.000 de custo de vida, todos os meses. Então, para eu viver todos os meses, eu preciso pagar meu aluguel, condomínio, energia elétrica, alimentação, tarará, né, várias coisas ali, custa 6.000. Eu tenho que ter numa reserva, então, pelo menos R$ 36.000. Por quê? Em caso de dar alguma coisa muito errado, eu tenho esse dinheiro que vai me manter por 6 meses. Essa é a lógica de ter uma reserva financeira. Trouxe aqui a questão do salário maternidade, a questão da reserva financeira ideal, e agora eu vou trazer uma reserva financeira real que é necessária para o psicólogo. Todo psicólogo reclama que depois de dezembro, passou janeiro, e o consultório, as pessoas somem do consultório. Ou alguns psicólogos tiram férias também. É necessário que eu tenha durante o meu ano uma reserva financeira, pelo menos para aquele período ali. Se eu preciso do R$ 6.000 lá em janeiro para me manter, e ali em janeiro eu vou ter zero, eu tenho que ter alguma estratégia. Uma estratégia é a reserva financeira, e eu posso fazer uma divisão de R$ 600 por mês e colocar numa caixinha, né, num rendimento ali, numa aplicação financeira para usar isso no ano seguinte. Eu posso programar o meu mês de janeiro para fazer alguma coisa diferente. Então, no mês de janeiro eu vou dar uma aula, vou dar um curso, um treinamento, algo que vá me render os R$ 6.000, né? Para que eu não passe necessidade, porque o que que acontece? Muitas vezes, empresas que trabalham com sazonalidade, eu não estou falando só
de psicologia, mas de vários outros segmentos, chega no momento das vacas magras, digamos assim, né, na baixa temporada, precisam recorrer a um empréstimo para pagar suas contas. E aí vira uma bola de neve, porque daí esse empréstimo eu tenho que pagar durante o ano, só que daí eu já paguei juro, paguei um monte de coisa ali embutido, e todo ano é a mesma coisa. Se todo ano é a mesma coisa, então eu posso me programar. Ah, então essa é a questão. Perfeito. Tem algum caso em específico que você possa compartilhar com a gente que foi um erro mais caro de um psicólogo que você já atendeu, que você trabalhou? A gente já pegou alguns erros de carnê-leão, né? Então, de não colocar as despesas, o que gerou aí, quando a gente refez e colocou despesa na base, deu uma economia aí de 6, 7 mil reais para a pessoa, para que isso devolvesse para ela. Já pegamos um caso de psicóloga que pagava, ela tinha um faturamento ali de 15, 17, pagava em torno de 2.500 de impostos por mês, porque ela estava no CNPJ dentro dos 15% e a gente conseguiu reduzir para 6%. Então, teve ali uma economia gigante dentro do período de um mês, de um ano, né? Vale a pena pensar e perguntar, né? Será que eu estou pagando impostos corretamente? Eu acho que essa é a grande questão. Minha tributação está adequada ou existe uma forma mais simples de fazer esse recolhimento de impostos? Acho que sempre parte por aí. Ótimo. E você acha que o psicólogo cobra barato? Tem erro na precificação? O que que você acha, Marlis? Acredito que muitas vezes falta valorização profissional, né? Falta valorização profissional, às vezes os psicólogos em início de carreira estão acostumados a cobrar valor social para se firmar e depois não conseguem acreditar que aquele valor vale mais e pode ser cobrado a mais. Quanto maior for o meu nicho, quanto mais nichado eu estiver e quanto mais demanda eu tiver, maior procura, mais eu vou conseguir aumentar o valor dos meus honorários. Se a minha agenda está cheia e eu cobro hoje 250, o primeiro cliente que sair e o próximo que levantar a mão já vai pagar 300. É assim que funciona. Em qualquer lugar. Se eu estou com muita demanda, o meu próximo cliente já vai pagar mais, porque eu não tenho mais vaga, sabe? Então é necessário que a gente pense o negócio da psicologia como sendo um negócio mesmo. Eu entendo que tem todas as questões sociais, aqui como psicóloga tem a nossa responsabilidade de ajudar as pessoas, ajudar a saúde mental, ajudar o desenvolvimento humano. E tem também o nosso próprio bolso, que se a gente não receber bem, a gente não consegue investir em cursos, não consegue ter uma boa qualidade de vida, não consegue ter a nossa terapia, a nossa supervisão, e aí faz o quê? Né? Vai ser um psicólogo meia boca cobrando R$ 60 a consulta, É né? isso. Marlise, e para fechar esse podcast que valeu ouro, né? Tenho certeza que ajudou muita gente. Qual conselho financeiro para quem está nos ouvindo aqui você daria hoje para eles? Valorizar a sua profissão, né? Saber que é uma profissão que muda, que transforma a vida de outra pessoa. A gente não vende a hora, de jeito nenhum, a gente não está vendendo a hora, a gente está vendendo não diria uma transformação, né? Mas a gente está vendendo a possibilidade daquela pessoa se autoconhecer e de saber os seus próprios potenciais, né? De destravar, de ter o alívio da saúde mental, e isso não tem preço, não tem preço. E acredito que parte tudo por aí, né? Quando eu me valorizo enquanto pessoa, quando eu me valorizo enquanto profissional, eu vou conseguir sim adequar o meu dia a dia e a minha profissão e dar outros passos aí dentro do meu negócio. Perfeito, Marlise. Certo? Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo Obrigada. seu tempo. Para quem quiser aí te procurar, qual que é seu Instagram? Eu vou deixar aqui também na descrição para quem quiser procurar a Marlise. Mas pode ficar à vontade para você falar. Se tiver alguma outra coisa também que você queira falar, fique à Sim. vontade. No Instagram, meu Instagram pessoal é @marlisealvesoficial. E o Instagram da nossa empresa de psicologia, de contabilidade focada em psicólogos é @psi.contabilidade. É lá que vai ter mais conteúdo de tira dúvida, onde a gente fala mais sobre essas questões de maneira prática e todos os psicólogos são muito bem-vindos. Dentro do nosso site, que é psiconte.com.br, tem uma avaliação tributária e fiscal gratuita, que eu vou te passar depois, Érica, o link, para Ótimo. que coloque aqui na descrição do vídeo. A gente quer oferecer, então, aqui de cortesia para todos os que estão nos acompanhando,
Vai preencher ali com os teus dados, cidade onde mora, qual tipo de atividade que faz, quanto aproximadamente que tem aí de honorários em psicologia, e a partir daí a gente orienta gratuitamente qual é a melhor forma de pagar os impostos hoje. A gente fica à Perfeito, disposição aí perfeito. de todos. Mais uma vez, muito obrigada. Espero, Eu que agradeço né, pelo você convite. retornar. Foi ótimo. Foi um conteúdo de muito valor. Obrigada. Pessoal que está assistindo, compartilhe o vídeo para o máximo de colegas que vocês conhecerem, porque realmente é um conteúdo muito rico e que não pode parar por aqui. Muito obrigada a todos que permaneceram, assistiram e até breve, Marlise. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.